Salve, salve, ponta de lança! Aqui quem fala é o PDL Rubens Guilherme Santos. Seja bem-vindo e bem-vinda ao Mama África FC Continente, o podcast que te apresenta o continente e as nações africanas. Por aqui você confere informações sobre história, geografia, política, cultura e também sobre o futebol em África. Cada episódio do Mama África FC Continente fala especialmente sobre um país africano, para que assim a gente possa conhecer as nações que compõem este continente. Nesse episódio vamos apresentar a Mauritânia. O significado de Mauritânia é terra dos mouros. A palavra mouro já foi usada como sinônimo de árabe durante a ocupação islâmica na Península Ibérica, no século VIII. Entretanto, o termo mouro é mais antigo, a origem exata é desconhecida, mas o fato é que a palavra se espalhou em grego antigo. Os helênicos chamavam os habitantes negros do norte da África de Maurós. A República Islâmica da Mauritânia chama a atenção no cenário mundial por conta de suas tradições centenárias. Apesar de ocupar um grande espaço no continente africano, a Mauritânia é um dos países com menor população dentro da África. A área onde é localizada a atual Mauritânia é povoada desde a antiguidade. A utilização do camelo nos primeiros séculos da era cristã possibilitou aos povos do norte atravessar o deserto do Saara e chegar à África subsaariana. Os berberes nômades do sul do Marrocos migraram então para a região sul, impondo-se aos pastores e agricultores daquela área. A invasão árabe no século VIII introduziu a religião islâmica entre os berberes. No século XI, surgiu entre os berberes a dinastia dos Almorávidas, que conquistaram regiões de Gana, Marrocos e Espanha. Os portugueses chegaram ao local no século XV. Tribos árabes derrotaram os Almorávidas no final do século XVIII, introduzindo um sistema de castas cujos traços ainda se conservam na estrutura social do país. A casta dos Hassanes, também conhecidos como os guerreiros, impuseram aos berberes o exercício de atividades pacíficas como comércio e ensino. Abaixo deles, na escala social, ficavam os haratãs, conhecidos por serem os pastores negros ou mestiços, e os párias, os ferreiros e músicos. Quando desapareceu a dinastia dos Almohades, o poderio dos berberes decaiu e os árabes provenientes do Egito se sobrepuseram aos principados locais até o século XVIII. Nesta época, os portugueses que se estabeleceram em vários portos ao longo do rio Senegal tiveram que partilhar o domínio pós-invasões com franceses, holandeses e ingleses. Em 1814, com o Tratado de Paris, a região da atual Mauritânia foi reconhecida como zona de influência francesa. No começo do século XX, o processo de penetração foi acelerado. A partir de 1904, a Mauritânia já formava parte da África Ocidental Francesa. A partir de 1920, passou a ser uma administração colonial autônoma, cuja sede estava em São Luís, no Senegal. Após a Segunda Guerra Mundial, o país passou a ser membro da União Francesa como território compreendido na Federação da África Ocidental e foi concedida uma assembleia local. Em 1959 foi promulgada a Constituição da República Autônoma e os mauritanos atingiram a plena independência em 28 de novembro de 1960. Mokhtar Ould Daddah foi o primeiro presidente do país e liderou a nação de 1960 a 1978. Em outubro de 1961, a Organização das Nações Unidas, a ONU, admitiu um novo Estado entre seus membros. Em 1964, o Partido do Povo Mauritano converteu-se em um partido único. No final dos anos 1960, o governo procurou fazer
da cultura árabe a dominante na sociedade mauritana. A tensão racial e étnica entre mouros, árabes, berberes e negros foi generalizada. Em abril de 1976, a Mauritânia firmou com o Marrocos uma convenção sobre a fronteira comum. Em 1979, a Mauritânia retirou-se do Saara Ocidental, região que não é reconhecida como país, tida como a última colônia africana. O Saara Ocidental luta para se tornar totalmente autônomo do Marrocos, vizinho que rejeita ceder sua liberdade. Em 1984, o poder passou às mãos do coronel Aouia Ould Sid Ahmed Taya, ditador que governou o país até 2005, quando foi deposto após um golpe militar. Nas 2 últimas décadas, por conta da instabilidade política interna, vários políticos ocuparam o cargo de presidente. Em 2019, Mohamed Ould Ghazouani assumiu a presidência da Mauritânia após as eleições presidenciais. Antes dele, Mohamed Ould Abdel Aziz liderou o povo mauritano de 2009 até 2019. A língua oficial dos mauritanos é o árabe, porém o francês e as línguas locais como o Pulaar, o Wolof e Soninké são amplamente faladas no cotidiano. O território da Mauritânia se estende em 1.025.520 km², o 11º maior do continente e o 28º maior do planeta. A população do país é estimada em mais de 4 milhões de habitantes, o que lhe dá o posto de 40ª nação mais populosa do continente. A população mauritana é composta predominantemente pelas etnias árabes, berberes, sapinques, pulares, tuculeres, peules e ulofes. A religião oficial da Mauritânia é o islamismo, com cerca de 99% de adeptos. A moeda do país é o ouguia e não é baseada no sistema decimal, assim como a moeda de Madagascar. O país faz fronteira com o Saara Ocidental a noroeste, com a Argélia ao norte, com o Mali ao sul e a leste, com o Senegal a sudoeste, além de ser banhado pelo Oceano Atlântico a oeste. O país está localizado no norte africano, na região do Saara. Seu território é coberto pelo deserto em quase 3/4 de sua totalidade. A capital da Mauritânia é Nouakchott. O país integra o Fundo Monetário Internacional, o FMI, a Organização das Nações Unidas, a ONU, a União Africana, a Liga Árabe, entre outras organizações. A exploração do minério de ferro e sua exportação são importantes para a economia da Mauritânia. O país também exporta peixes e outros animais marinhos, com destaque para polvos. Reservas de petróleo foram descobertas na Mauritânia em 2001. Na agricultura são cultivados arroz, painço, sorgo, feijões e tâmaras. Também há a criação de ovelhas, de cabras, de gado bovino e de camelos. A Mauritânia apresenta as características de um país subdesenvolvido. O índice de desenvolvimento humano na Mauritânia é considerado baixo, e grande parte da população vive em condições de miséria. A base principal da cozinha mauritana é a carne de ovelha e de dromedário, que habitualmente acompanham arroz ou milho. No final da refeição, é comum os mauritanos tomarem um chá com menta. No litoral, a dieta muda bastante, pois a base da alimentação são os peixes, como atum, e os mariscos, como a lagosta, que além de ser de boa qualidade, possuem um preço mais acessível. Cuscuz e tahines também são outros pratos típicos da culinária local. Existe na Mauritânia uma formação geológica muito peculiar, chamada de estrutura de Richat. O curioso é que ela só pode ser avistada em sua totalidade a partir do espaço. A Mauritânia é um dos poucos lugares do mundo onde ainda persistem povos que praticam o nomadismo.
No país, os nômades vivem no deserto, se deslocam em dromedários e se dedicam principalmente à agricultura, pecuária e pequenos negócios. O trem do deserto, na Mauritânia, atravessa o Saara para percorrer os 700 quilômetros que separam as cidades de Zouerat e Nouadhibou. O que é considerado o trem mais longo do mundo é composto por 200 vagões puxados por 4 locomotivas. O trem, de 3 km de extensão, transporta minerais como ferro e pedras de diversas pedreiras do Saara. Além disso, é possível viajar de graça nas últimas carruagens, das quais se aproveitam alguns aventureiros amantes do deserto. Com a colonização francesa no início do século XX, vieram as primeiras críticas ao sistema escravista, que teoricamente acabou sendo abolido na Mauritânia em 1981. Em 2007, o governo mauritano promulgou uma lei que criminalizava a escravidão pela primeira vez. Em 2014, endureceu as penas. Grupos internacionais anti-escravistas estimam que atualmente cerca de 1% da população ainda possa estar vivendo em situação de escravidão na Mauritânia. Nessa lógica, quanto mais gorda, maior a chance de uma moça conseguir um casamento. Mas por trás dessa cultura ancestral também existe uma prática que tortura gerações de meninas forçadas a engordarem e que sofrem as consequências desde a infância até a vida adulta. O país é um lugar ideal para perder-se em suas praias de areia pura. Além do deserto, possui paisagens naturais como o oásis de Adrar ou o Parque Nacional de Banque d'Arguin. O país é a terra de contrastes e de espaços infinitos. É a pátria de nômades, pessoas do deserto, sobretudo no norte. No sul, encontram-se retalhos da África subsaariana. A paisagem e a cultura da Mauritânia conservam um grande exotismo e uma variedade infinita com matizes muito particulares. Entre as possibilidades que oferece a Mauritânia no turismo, encontram-se as preciosas praias paradisíacas, as zonas da montanha para praticar trekking ou zonas onde possam ser realizados esportes náuticos e paisagens naturais de grande beleza com uma interessante fauna. Chinguetti é um centro importante para os nômades porque celebram nele uma de suas festas durante o século XV. Esta era considerada uma das 7 principais cidades do mundo islâmico. A Mauritânia conta também com numerosos restos de civilizações antigas, como os lugares arqueológicos romanos. A música mauritana tem muita influência da música árabe. Maluma e Jimmy Mint Abba são algumas das artistas mais populares da música na Mauritânia. As seleções masculina e feminina da Mauritânia nunca disputaram uma edição de Copa do Mundo. A única participação da seleção na Copa Africana de Nações masculina foi em 2019, quando o país ficou na primeira fase do torneio. Os resultados mais expressivos do país no futebol foram na categoria masculina, na extinta Copa Amílcar Cabral, quando a Mauritânia chegou ao vice-campeonato em 1995 e o 4º lugar em 1980 e 1983. A seleção feminina nunca disputou uma partida de futebol reconhecida pela Federação Internacional de Futebol, a FIFA. A modalidade não é apoiada pela federação local e há poucas oportunidades para as mulheres dentro do esporte no país. O futebol é o segundo esporte mais popular entre as mulheres, atrás somente do basquete. A Ligue 1 da Mauritânia é a principal competição do futebol masculino. O Garde National, o Police e o Nouadhibou dividem a posição de maiores campeões do futebol local, com 7 títulos conquistados por cada um. Esse foi o episódio do Mama África FC Continente sobre a Mauritânia. Nos acompanhe nas redes sociais e fique por dentro das novidades do PDL. Também deixe seu feedback e suas sugestões sobre as nossas produções por lá. Siga a gente no @pontalanca no Twitter,
Curta nossa página no Facebook, confira os nossos textos na página do Medium, siga o nosso perfil no Instagram e também ouça este e os outros podcasts da casa nas plataformas de áudio digitais como Spotify, Anchor, Google Podcasts, Deezer, entre outros. Busque por Ponta de Lança Podcasts que você provavelmente irá nos encontrar. Em nome de toda a equipe do PDL, eu, Rubens Guilherme Santos, agradeço pela sua companhia neste episódio do Mama África FC Continente. E não se esqueça, mais uma vez, de que ponta de lança é paixão por ousar. Até mais. Falou!